Olá pessoal, agora em PD1, Geometria, a gente vai estar trabalhando com semi-reta. O que é a semi-reta? A semi-reta é uma parte da reta. Ela tem uma origem e não tem fim em apenas um dos sentidos, né? Porque lembra lá que a reta ela é infinita nas suas duas extremidades, né? Então ela é infinita tanto aqui para a direita quanto para a esquerda. Agora, semi-reta, ela vai ser um pedaço dessa reta e ela vai ter uma origem, então quer dizer, ela vai ser limitada em um ponto. Nesse caso aqui, o ponto, tá achando esse ponto final, né? O ponto inicial da minha semi-reta vai ser o ponto A. Eu posso falar então que a minha semi-reta inicia-se no ponto A e passa pelo ponto B e vai e tende ao infinito. Que essa aqui então é a minha semi-reta, né? É um pedaço da reta R, tá joia? Isso aqui é uma reta? Não, é uma semi-reta, então ela vai ser um pedaço da minha reta R, tudo bem? Sim. Posso nem colocar isso daqui, né? Mas eu coloquei aqui só para vocês verem que ele vai ser, vai ser então um pedaço da minha semi-reta. Agora, que nem aqui, vamos supor, eu tinha a reta R, que é aquela dali mesmo, tinha a reta R, e agora eu vou, tipo, cortar ela. Então eu vou tirar esse pedaço aqui da minha reta R, e essa extremidade aqui, onde não vai ser mais infinita, lá está recebendo o nome de ponto A. Nesse caso, olha aqui, nesse caso, a semi-reta começa no ponto A e passa pelo ponto B. Para dar nome à semi-reta, colocamos o ponto de origem da reta e depois o ponto por onde ela passa. No caso aqui, ele vai passar por infinitos pontos, né? A gente está vendo aqui, então, que tem o ponto B, que está bem marcado aqui. Então, para me dar o nome, eu vou usar, então, o ponto onde ela inicia-se, que é o A, e o ponto B. Para caracterizar, para falar que é uma semi-reta, eu tenho que colocar também ó, uma setinha sobre elas. Tá vendo aqui? Então, eu tenho uma setinha indicando que isso daqui, na verdade, é uma semi-reta. Porque a gente vai ver que daqui a pouco a gente tem um segmento de reta que vai ser quase igual desse jeito aqui para dar o nome. Só que eu vou ter que usar um outro tipo de símbolo, né, para representar a minha semi-reta. Aqui eu tenho então o segmento de reta, no caso. Na semi-reta eu tenho que colocar essa setinha, tá certo? Então eu coloquei a setinha e indiquei. Primeiro eu coloco então a origem, onde ela vai se iniciar, que foi no ponto A, e depois por um ponto onde ela passa. No outro exemplo aqui, ó. Então aqui é um pedaço da minha reta T, tá certo? Então eu tinha uma reta T, que agora eu vou pegar um pedaço dela, né? Que vai ser a minha semi-reta. Agora, qual é o ponto que limita a minha reta? Aqui eu tenho o ponto G. Esse ponto G, né? Então a minha semi-reta agora inicia-se aqui no ponto G e passa pelo ponto C. Lembrando que eu tenho vários outros pontos aqui, só nomeei, né, o ponto C. Tá joia? Então ele vai iniciar no ponto G e vai passar pelo ponto C. Então, para mim dar o nome, onde é que ele iniciou? No ponto G. Então eu vou colocar aqui, ó, o ponto G, por onde que ela passa? No ponto C. E tenho que colocar a seta para indicar que, na verdade, então essa daqui é a semi-reta GC. Tudo bem? Na outra de cima ali tenho uma semi-reta BA, porque inicia em B e passa por A. Essa daqui inicia em G e passa por C. Tudo bem? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Então, a semi-reta é isso daí, é um pedaço da minha reta que também tem uma extremidade que é infinita. Agora a gente vai falar de segmento de reta. Agora, o segmento de reta é um pedacinho da reta,
ela vai diferenciar da semirreta, porque agora ela vai ser limitada em suas duas extremidades. Então aqui eu tenho uma reta R, né? Tenho o ponto A e o ponto B. Então se eu pegar e destacar, né? Tipo, cortasse aqui, ó, tirasse, eu ia ter esse pedaço da minha reta que eu vou chamar de segmento de reta. Então olha o textozinho aqui. O segmento de reta é uma parte da reta. Isso quer dizer que ela é limitada, tem início e fim. Para nomear o segmento de reta, usamos os pontos das extremidades. Então, quer dizer, o ponto aqui, ó, pessoal, onde ela inicia e onde ela termina. O engraçado agora do segmento de reta é porque eu posso, não preciso manter a ordem, né? Eu falar assim, ela vai iniciar no ponto A e terminar no ponto B. Ou eu posso falar que ela vai iniciar no ponto B e vai terminar no ponto A. Eu só tenho que ter certeza que, diferente lá do segmento de reta, que ela é infinita em uma das extremidades, eu só tenho um início, o segmento de reta eu tenho o quê? O início e o fim desse meu segmento de reta. Tudo bem? Nesse caso aqui é o A, B. Ah, professor, mas se eu pegasse e girasse ela aqui, ia ficar o quê? B, A. É o mesmo segmento de reta? É, ele vai ter o mesmo comprimento, vai ter o mesmo tamanho, vai ter a mesma quantidade de pontos entre esses dois pontos? Sim, tá certo? Então, por isso que eu posso colocar aqui, ó, para dar nome, eu vou colocar os pontos da extremidade, AB ou BA. Só que agora, como ela é limitada, eu não vou usar mais a setinha, eu só vou usar um tracinho, tá certo? Então eu vou falar que esse tracinho aqui representa o meu segmento de reta. Então se eu tenho aqui AB com um tracinho, estou falando de um segmento de reta. Se eu tiver o AB, mas em vez de ser um tracinho, uma setinha em cima, quer dizer que eu tenho uma semi-reta, tem uma semi-reta chamada de AB. Tudo bem? Deixa eu ver. Opa. Aí agora, com segmentos de reta, eu posso ter os segmentos de reta que são consecutivos e posso ter segmentos de retas colineares. Vamos saber aqui qual é a diferença entre eles. Ó, dois segmentos de retas que têm uma extremidade em comum são chamados de segmentos consecutivos. Então, olha aqui, eu tenho o ponto A e B, então eu posso falar que eu tenho o segmento AB. Posso falar também que eu tenho aqui um segmento chamado BC. Posso falar que eu tenho um segmento chamado CD. Um outro segmento chamado DE. Tudo bem? Eu também poderia ter outro assim, ó. Se eu quisesse falar, pegar aqui de uma outra cor. Falar que eu tenho o segmento BD. Posso falar isso também, tá joia? Falar outro segmento aqui que é diferente daqueles ali. Aí eu posso falar que eu tenho um segmento que vai de C até E, tá certo? Então eu posso pegar, limitar o meu segmento de reta em quaisquer pontos que eu quiser, tá joia? Então, agora vamos ver essa questão dos segmentos colineares, né? E consecutivos. Então, aqui acabou de falar, quando eles têm uma extremidade em comum, ele vai ser chamado de consecutivo. Que a gente falou ali, deixa eu pegar só dois aqui. O segmento AB e o segmento BC. Eles têm um segmento, eles têm um ponto em comum?
Tem. Que ponto é esse? É o ponto B. Então, eu tenho o segmento AB e tenho o segmento BC, que tem este ponto em comum. Então, quando eu tenho esse ponto em comum, eu chamo de consecutivos. Então, aqui, qual vai ser o segmento que vai ser consecutivo de CD? Eu posso ter dois, né? Eu posso ter o segmento DE, que vai ter o D em comum, e posso ter o segmento BC, que vai ter o ponto em comum C, tá certo? Ele colocou aqui, ó, o AB, BC, o BC, CD, o CD e DE, então eles são pontos, são segmentos consecutivos. Termino, o ponto que é o final de um é o início da outra, tá certo? E eu tenho também dois segmentos, peraí, vou dar uma despoluída aqui. Tá. Então eu tenho dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte. São denominados segmentos colineares. Então, colineares quer dizer o quê? Mesma reta. Então, são segmentos de reta que fazem parte, né, que estão em uma mesma reta. Tudo bem? Então, aqui se eu passasse aqui, ó, a reta R, por exemplo. Então, eu posso falar que esse ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto D estão nessa minha reta, que a gente fala de pontos colineares, né? Se eles são colineares, então eu posso falar que esses segmentos aqui, ó, BC, DE, CD, são colineares. E posso falar também que, vamos supor, se eu pegar aqui o BD e o CE também estão na mesma reta? Estão, então eles também são colineares, tá joia? Então aqui colocou como exemplo, deixa eu tirar esse círculo aqui, vou voltar. Então olha lá, tá falando aqui que eu tenho o segmento BC e o segmento DE que fazem parte da mesma reta. Então são colineares, são segmentos colineares. E tenho o BD, olha aqui onde que começa. B vai até o D, é colinear ao CE, igualzinho que eu falei para vocês ali. Tudo bem? Então esses segmentos eles são colineares, porque estão na mesma reta. Eu posso falar que o segmento BC é colinear ao segmento AB? Não, porque eles não fazem parte da mesma reta. Que se eu passar aqui, vamos supor, eu tenho uma reta nesse sentido e tenho uma reta nesse sentido. Opa, ficou feio demais. Então, eu tenho uma reta. Deixa eu apagar aqui que tá difícil, mas. Então, eu tenho uma reta nesse sentido e tenho uma outra reta nesse sentido. Então, quer dizer que o segmento AB pertence a uma reta e o segmento BC pertence a outra reta. Mas eu posso falar que eles são segmentos consecutivos. Por quê? Porque eles têm o mesmo ponto em comum aqui, o ponto B. Tá joia? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre geometria, né, em PD1. Então, a gente tem que saber qual é a diferença entre semi-reta. A semi-reta é aquela que é infinita em um sentido. O segmento de reta, ele é um pedaço da minha reta, que ele vai ter início e vai ter fim, tá certo? Para dar nome, então para me dar nome ao segmento de reta, eu vou falar aqui que aqui ele passa pelo ponto B.
Então, iniciou-se no ponto A e passou pelo ponto B. Tem que colocar uma setinha em cima. Aqui o meu segmento de reta, não. Ele vai, vamos supor, iniciar no ponto A e vai terminar no ponto B. Então, eu vou ter só um traço em cima para representar que esse daqui é o meu segmento de reta e aqui é minha semi-reta. Tudo bem? Pessoal, forte abraço para vocês. Vai ter uns exercíciozinhos aí na plataforma. Façam. Todo mundo é capaz de fazer. Qualquer dúvida, voltem, rever essa aula. Fiquem com Deus e tudo de